Olá, hoje vamos finalizar nosso assunto sobre repetições em Python. Falaremos sobre algumas situações comuns que ocorrem ao usar repetições, como por exemplo, contadores, acumuladores e repetições encaixadas ou aninhadas. Em termos práticos, temos três tipos de repetição. A primeira é a repetição com contador, o for, a repetição padrão com teste no início, while, e a nossa repetição com teste no final, fazendo o while break. Uma dúvida comum é qual o melhor tipo de repetição para eu usar. No final das contas, tudo é repetição. Todas vão executar exatamente a mesma tarefa de repetir um bloco de comandos. A diferença básica entre elas é a tua pergunta, a tua condição que faz parte da tua repetição. No contador, você faz uma contagem. Então, você tem uma variável que vai contar quantas vezes o teu bloco de comandos está executando. Já na repetição com teste com início, o while, a ação ela pode nunca ser executada. Então, essa pergunta, já na primeira vez, ela pode ser falsa e você já pode passar aqui na direção do final do teu programa, ignorando completamente o teu bloco de comandos da repetição. Já na repetição com teste no fim, while break, a ação ela vai ser executada pelo menos uma vez. Então você garante que a tua pergunta na primeira vez ela vai ser verdadeira. E só a partir da segunda repetição ou da segunda iteração é que ela pode ser verdadeira ou falsa. É preciso analisar o problema que você está resolvendo para decidir qual tipo é melhor na sua situação. Se você ainda quer uma resposta trivial para qual tipo de repetição é melhor utilizar, nós temos aqui. Se a quantidade de execuções já é conhecida, por exemplo, baterei 5 pênaltis, você vai utilizar uma repetição com contador, o for. Vai utilizar a repetição com teste no início, o while, sempre que a ação puder não ser executada. Por exemplo, enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar a vida. Nesse caso, você pode nunca executar essa ação de desfrutar a vida. Então, você utiliza o while. Já na repetição com teste no fim, a ação ela vai ser executada pelo menos uma vez. Por exemplo, vou atirar pedras na vidraça até quebrá-la. Não faz sentido você testar se a vidraça quebrou antes de jogar uma pedra. Então você deve executar a tua ação pelo menos uma vez. Mas olhando para a nossa estrutura de repetição, vamos pensar um pouco. Qual comando de repetição se encaixa melhor nessa estrutura? Qual representa melhor esse fluxo de execução? Você provavelmente chegará à conclusão que é o enquanto, ou while. O for é um enquanto com um contador na tua pergunta. Então, enquanto um contador não chegar ao número que eu quero, ou à quantidade que eu quero, eu fico fazendo essa execução. Já o while break é um enquanto onde o primeiro teste é verdadeiro. Então, eu testo isso aqui a primeira vez, certamente ela vai ser verdadeira para eu entrar e executar. Depois, eu continuo testando até que a condição seja falsa e eu posso continuar. Assim, se nós tentarmos escrever um código típico para contador ou típico para repetição com teste no final, utilizando o enquanto, nós iremos perceber um certo comportamento padrão. Vamos analisar esse pequeno trecho de código. Esse é um problema típico para você resolver com for. Escreva seu nome na tela 5 vezes. Então, essa aqui seria a resposta que você deveria criar. Se por um acaso você não perceber que esse é um problema para for e tentar fazer uma solução com while, você vai certamente se deparar com a criação de um contador. Esse contador ele vai fazer parte da tua pergunta, da tua condição do while, e dentro do teu bloco de comandos você irá incrementar esse contador. Esse é um comportamento padrão de quando você tenta utilizar um contador fazendo while. Você inicia o contador antes da repetição. O contador ele vai fazer parte da tua pergunta, da tua condição, e o contador vai ser incrementado dentro da tua repetição.
Nesse outro exemplo, nós temos uma situação típica para repetição com teste no final. Se tentar fazer um teste no início, você irá se deparar com o seguinte padrão. Você vai ler uma variável antes da repetição. Essa variável que você lê, ela vai fazer parte da tua pergunta, da tua condição do while. E dentro da tua repetição, dentro do teu bloco de comandos, você vai executar novamente a leitura fazendo o mesmo comando dentro da repetição. Esse é um padrão típico que você vai encontrar se você tentar executar uma repetição que seria com teste no fim, com teste no início. Uma situação muito comum ao usar repetições é ter a necessidade de contar. Para isso, nós utilizamos contadores. Quando se pensa em contador, já vem o for em nossa mente. Embora o for seja nosso contador por definição, precisamos contar também em outras situações. O for ele conta quantas vezes a nossa ação ou nosso bloco de comando será executado. Mas em muitas situações, podemos querer contar quantas vezes uma determinada ação ou um determinado evento ocorre dentro da nossa repetição, e não necessariamente contar a quantidade de repetições. Vejamos esse exemplo. Gere 100 números inteiros aleatórios e informe quantos são múltiplos de 5. Para resolver essa questão, eu vou importar do meu módulo handle as funções randRange e seed. Eu utilizo o seed para inicializar meu gerador de números aleatórios e aqui eu vou inicializar meu contador com 0. Se eu for contar alguma coisa, é bem provável que esse evento ainda não tenha acontecido, então eu inicializo com 0. Aí eu vou fazer um contador aqui com a minha variável i, que ela vai de 0 a 99, 100 vezes, que é a quantidade de números inteiros que eu quero gerar. Dentro da minha repetição, eu crio aqui a minha variável n com um número aleatório entre 0 e 999 e eu testo se a minha condição, se o meu evento ocorreu. No caso, se esse número gerado é múltiplo de 5. Se isso for verdadeiro, se esse evento ocorrer, eu incremento o meu contador para dizer que a minha situação ocorreu e que eu devo incrementar meu contador, que eu devo realizar a contagem. No final, eu mando imprimir quantos múltiplos de 5 foram encontrados. Então perceba que aqui eu tenho dois contadores no meu programa. Eu tenho o meu contador i, que vai fazer a contagem da quantidade de números que eu vou ler, ou da quantidade de números que eu vou gerar neste exemplo, e eu tenho a minha variável quantidade, que vai realmente contar quantas vezes o evento que eu estou querendo ocorreu. Nesse segundo exemplo, nós temos uma situação típica para repetição com teste no final. Leia a idade de um número indeterminado de pessoas e mostre quantas são maiores de 65 anos. Termine a leitura com a flag "-1". Então eu inicializo o meu contador maiores de 65 com 0. Eu estou começando o meu programa agora, então ainda não li ninguém, então eu não tenho nenhum elemento com idade maior do que 65 anos. Aí eu vou inicializar a minha leitura fazendo a repetição com um teste no final, um while break. Dentro da minha repetição, eu leio uma idade. Li a cidade, aí eu testo. Se a cidade for diferente de -1, que -1 é a minha flag, a condição de parada, eu testo se ela é maior do que 65. Se essa condição for verdadeira, então é porque o meu evento ocorreu. Eu encontrei alguém com mais de 65 anos e eu incremento o meu contador. E eu faço isso até que o usuário digite uma idade -1, a minha repetição vai ser encerrada no break e eu mostro a quantidade de pessoas que eu li com mais de 65 anos.